Der banho no peixe. É isso? Começa por esse? Isso, aham. Okay. Então, hoje eu vou explicar um pouquinho como é que aquele meme de dar banho no peixe se relaciona com a farmacologia básica. Então, por favor, para começar, quem que não conhece esse meme? Nunca ouviu falar? Eu mesma, professora, não conheço. Tá ótimo, é isso mesmo. Então, na verdade, não passa de uma figurinha de WhatsApp, não vou explicar, porque eu acho que piada não se explica, mas enfim. É uma brincadeirinha de WhatsApp para você, tipo, dar uma desculpa para você não ir num evento, no rolê que você foi convidado. E, obviamente, as pessoas entendem, né, conceito geral, que peixe não toma banho, já vive na água, tal, enfim. Então, para a gente poder chegar da farmacologia até o banho no peixe, a gente vai passar por 4 etapas. Então, começando na farmacologia, depois a gente vai passar por um outro meme parecido com esse, que é levar a avó no jiu-jitsu. Depois, mais fácil que tirar doce de criança. E, por fim, a gente vai entender como é que se faz esse banho no peixe. Então, para começar, depois, esse seminário inteiro, né, vai ser sobre os fatores relacionados à farmacologia. Então, destacando a espécie e a idade desse grande assunto, a gente pode correlacionar principalmente com a apresentação e a composição desses fármacos. Como assim a apresentação? A apresentação nada mais é que vai ser tanto a forma que a gente vai administrar, então todas aquelas vias, via oral, via intravenosa, mas também a forma com que o tutor ou então a pessoa da lida mesmo do dia a dia vai administrar esses medicamentos para os animais. Tanto pode ser um animal, filhinho de mamãe, cachorrinho bonitinho, quanto pode ser um rebanho inteiro. Então, a gente tem que levar muito em consideração esse manejo. Como é que esse animal vai receber esse medicamento? Será que vai precisar de uma contenção? Será que vai poder acontecer um adestramento? Também tem a questão da palatabilidade, que é um fator muito importante, porque, por exemplo, hoje em dia a gente consegue fazer vacinas em gatos sem contenção. A gente abre um sachê, alimenta, esse gato vai começar a lamber esse sachê e a gente faz a vacina e ele nem percebe. Antigamente, tem todo um protocolo que se faz a contenção do cangote do gato, enrola o gato em pano, o gato fica estressado. Então, são questões muito importantes que a gente está passando a ter com mais frequência para ter um manejo mais, o que seria nos gatos, né, cat friendly, mas isso para todas as espécies, não só as espécies que a gente tem dentro de casa como pet, mas também as espécies de criação mesmo, os animais de produção. Agora, pensando na composição, então, mais ligado à farmacocinética, a gente vai pensar no organismo de todos esses animais. Cada espécie vai ter uma particularidade que eu vou apresentar depois da produção enzimática, porque, querendo ou não, o fármaco vai passar por todas aquelas vias metabólicas, e quanto mais etapas tiver essas vias, mais possibilidade, mesmo probabilística, vai ter de ter uma alteração de uma espécie para outra. A gente acaba trabalhando com uma variedade muito grande, então desde animais estritamente herbívoros até animais estritamente carnívoros. Então, obviamente, o metabolismo vai ser diferente, a anatomia vai ser diferente, mas também, voltando um pouco, não na questão metabólica, que seria dentro da célula, mas pensando na anatomia mesmo. São anatomias diferentes. Se você pensar em animais poligástricos, são poligástricos em comparação ao monogástrico, já é uma diferença anatômica muito importante. Mas também o amadurecimento desses órgãos. Então, por exemplo, os filhotes de animais ruminantes, eles vão ter o amadurecimento desses pré-estômagos de uma forma muito peculiar que vai fazer com que esse fármaco percorra um caminho totalmente diferente de um animal que já tenha esse órgão já maturado. Mas também, isso pensando em filhotes. Se a gente pensar em animais mais idosos, por exemplo, animais que utilizam coleiras muito apertadas, não, por exemplo, saem para passear e não tem peitoral, utilizam a coleira de pescoço mesmo.
esses animais podem ter um comprometimento da faringe, do esôfago, um colabamento desses órgãos que vão trazer uma dificuldade na administração pela via oral muito importante. Em contrapartida, pela avançada idade, eles vão ter uma necessidade de ter uma administração de medicamentos provavelmente muito maior do que um animal jovem, um animal adulto. E também esses animais mais idosos vão ter uma variação no volume de água, massa muscular e gordura, que vai alterar o depuramento desses medicamentos no organismo. Então, a gente pode relacionar esses fatores que alteram a farmacologia nessa apresentação, principalmente em dois recortes, que são a espécie e a idade. E como assim levar a avó no jiu-jitsu? Então, assim como aquele meme do dar banho no peixe, esse aqui é a mesma coisa, você dá essa desculpinha que você não pode ir para um evento porque você tem que levar a sua avó no jiu-jitsu. Obviamente, a maior parte das vós não participa de jiu-jitsu, não é o comum. Então, também entra na mesma linha de piada ruim do primeiro. Mas a gente vai trazer na farmacologia esse destaque da avó. Talvez você não consiga ir no rolê porque você tem que levar sua avó no jiu-jitsu, mas talvez você não consiga ir no rolê porque você não consegue administrar o medicamento para sua avó. E, além disso, a frequência de administração, a variedade de medicamentos que ela precisa tomar seja muito grande. Então, você vai precisar ficar em casa dando remédio para sua avó. Então, não necessariamente levá-la no jiu-jitsu. Então, voltando um pouquinho na questão da idade, esses animais idosos têm as doenças crônicas que podem comprometer tanto a forma de administração do medicamento quanto a necessidade de medicamento, mas também tem outra questão muito importante, que é a resistência microbiana. Não só pela questão de haver um aumento natural da resistência microbiana, como a OMS propõe, mas também por ser um organismo que, ao longo do tempo, já sofreu já foi medicado ao longo do tempo com vários antimicrobianos. Então, a probabilidade de ter esse organismo uma resistência microbiana é maior. Mas, da mesma forma, isso acontece com filhotes. Essas variações acontecem com filhotes pelo amadurecimento da anatomia, mas também pelo amadurecimento da fisiologia. Por exemplo, os filhotes, eles têm uma menor quantidade de proteínas plasmáticas que vão afetar diretamente na distribuição desses fármacos pelo organismo. Da mesma forma que esses fármacos têm uma velocidade menor de distribuição, eles também têm uma velocidade menor de excreção. Então, é muito importante para a toxicidade desses fármacos. Além disso, os filhotes possuem uma proteína chamada alfa-fetoproteína, que também vai modificar essa farmacocinética e também pode acabar gerando metabólitos tóxicos para esses animais. Da mesma forma, não vou entrar muito profundamente, mas também as gestantes e as lactantes, que vão ter uma demanda energética diferente. Isso vai acabar gerando uma alteração no metabolismo, a quantidade do volume plasmático aumenta, a alteração na produção de proteína. Além disso, é muito importante a gente levar em consideração a passagem desses fármacos pela placenta, que vai estar diretamente relacionado com a espécie. Então, diferentes espécies vão ter diferentes tipos de moléculas que passam ou não através dessa placenta. Às vezes, isso é interessante, por exemplo, para uma medicação dos fetos mesmo, ou às vezes isso vai ser prejudicial. A gente não quer que o feto tenha contato com esse medicamento. Por exemplo, antiparasitários. Será que é interessante que esse antiparasitário chegue até o feto? Muitas vezes não. Mas, por exemplo, uma anestesia. Será que eu vou precisar fazer uma cirurgia nesse feto? Então vai ser interessante que esse feto esteja anestesiado. Da mesma forma, acontece entre as espécies, como eu comentei antes. Então, mais profundamente, os suínos têm uma deficiência na conjugação de sulfato, os felinos têm uma deficiência na conjugação de
pronídeos, os canídeos vão ter uma deficiência na via do acetato, e tudo isso vai alterar a forma com que a gente vai pensar e estudar na postologia desses medicamentos, e isso gera uma modificação entre medicamentos permitidos para cada espécie e totalmente proibidos. Então, isso é muito importante para a produção de metabólitos tóxicos. A superdosagem, então, por exemplo, anestésicos, o tempo de meia-vida de anestésicos é muito diferente para cada espécie. Então, estudos com roedores se identificou que tem um tempo menor, e estudos com os cães se identificou que tem um tempo muito maior. Então, se a gente faz, inclusive, só a experimentação com roedores, a gente vai ter um estudo muito distante do que é a realidade. Então, cada vez que a gente for analisar a forma da composição desse fármaco e a forma da administração, a gente tem que pensar em todos esses fatores. Como consequência, aqui eu trago um exemplo da proibição completa de paracetamol para gatos. O paracetamol é muito utilizado em mamíferos, por exemplo, humanos, pode ser utilizado em cachorros, mas é extremamente tóxico para gatos, justamente por essas alterações no metabolismo que é particular dessa espécie. Isso vai alterar, obviamente, a composição e a apresentação. Então, aqui resumindo, os dois grandes fatores dessa apresentação, que são a espécie e a idade, se encontram na apresentação e na composição. E como que isso funciona? Se vocês já foram aquela criança que odiava tomar remédio, muito provavelmente vocês vão ficar felizes com o próximo slide. Mas, por exemplo, dar remédio para uma criança é uma coisa muito complicada. Pelo menos na minha época, a gente fingia que o tic-tac era remédio e a gente tomava tic-tac. E bom se fosse remédio, porque hoje em dia existem apresentações em forma de doce. Então, existem gominhas, existem até chocolates para controlar a vontade de comer chocolates, existem pirulitos, e tudo isso vai desde a manipulação individual, tanto como marcas mundialmente conhecidas, como, por exemplo, aqui, esse chá para descongestão nasal. Foi um chá criado pelo Vic Vaporub e é uma marca comercial que você encontra em qualquer farmácia. E como que dar esse doce para a criança vai funcionar? Como é que a gente pode pensar nessa facilitação da medicação para as nossas crianças, que são os pets? Muitas vezes os animais, principalmente de pequeno porte ou até neonatos, eles utilizam mesmo esses materiais da neonatologia humana ou da pediatria humana. Então, para a medicina veterinária, a gente vai ter umas apresentações, obviamente, diferentes. Então, como a prof já comentou em aula, apresentações misturadas com gosto de ração. Então, pode ser desde nutracêuticos, petiscos. A gente pode misturar diretamente na alimentação mesmo. Então, existe a possibilidade de tentar se adicionar esse fármaco num rato já abatido para dar para um animal selvagem, num tenebro, num concentrado de ruminantes, mas ainda são questões muito mais difundidas para cães e gatos. Então, como é que isso vai funcionar em animais selvagens? Como eu mencionei, eles podem ser adicionados sim na alimentação, mas existe uma questão muito forte da oxidação mesmo desse alimento, desse fármaco no alimento, e também, se for muitos animais, se não tem um controle muito certo se esse animal vai comer todo esse, por exemplo, esse filé, se ele vai deixar alguma parte, se vai ter uma disputa por esse alimento. Então, o que se usa para animais selvagens normalmente são os dardos, que são muito invasivos. E, além disso, a introdução desses fármacos nos alimentos tem uma questão muito importante, que é a perda de apetite decorrente das doenças. Então, às vezes, o animal está doente, está precisando de uma medicação, é um animal selvagem, você
talvez não queira, não possa, não consiga anestesiar esse animal para fazer uma intravenosa, por exemplo, e ele não vai comer porque ele está doente. Então, como é que a gente pode trazer isso agora para o peixe, que é o ponto-chave da apresentação, que é o banho no peixe? Então, os peixes, além dessa questão da alimentação, que tem esse problema muito grande, a gente tem uma questão muito importante, que é o meio que eles vivem, que a gente consegue controlar. Então, a gente consegue, sim, fazer um banho farmacológico nesses animais, que seria um banho de banheira com sais de banho, e a gente vai precisar se atentar a alguns parâmetros muito importantes, como o pH da água, a temperatura, a concentração desse fármaco vai estar diretamente relacionada com o volume dessa água que vai estar, com a espécie desse animal, a área de superfície, a área de guerras, a osmolaridade, a quantidade de presença de íons que vai ter nessa água. Então, aqui a gente pode ver um peixinho dourado, desses que a gente conhece, né? Provavelmente alguém aqui já teve. E ele está sendo induzido por uma cirurgia. Então, abordando um pouquinho mais da espécie, a gente tem uma questão muito importante, que é a diferença dos peixes entre peixes cartilaginosos e peixes ósseos. Se vocês lembram lá do pré-vestibular, isso tem muito a ver com o tipo e o metabolismo desses animais em relação à excreção. E a excreção está diretamente relacionada com a postologia. Então, assim como a espécie e a idade vão afetar, a espécie de peixe também vai afetar a forma com que a gente vai pensar e calcular o medicamento para esse tipo de animal. E para que se faz um banho relaxante no peixe? Então, apesar de serem estudos muito novos, tem dois usos. O primeiro seria uma composição extracorporal, então essas moléculas não adentram no organismo desse animal e são utilizados para eliminação de ectoparasitas. Sim, peixes têm ectoparasitas. E também para infusão, então esses animais, como a outra foto, e essa aqui também, uma questão mais, um zoom aqui na foto, a indução anestésica e a manutenção anestésica desses animais é feita dessa forma. Então, se bota um canudinho e vai colocando o fármaco misturado nessa água para esse animal. Aqui vocês conseguem ver um pouco melhor, apesar da imagem estar ruim, que esse peixinho dourado tem um tumor e foi esse o motivo que levou ele tanto à indução como à cirurgia. E para que se faz cirurgia num peixe? Será que peixinho dourado, a hora que morreu, a hora que tem um problema, a gente não dá descarga nele? Então, na verdade, não. Além dessa questão afetiva que você pode ter com peixe, existem espécies de peixe mesmo, como